Então, eu quero insistir na pergunta. O Major já respondeu, ele disse que o mais importante é alimentar as 3 bocas. Isso. Resolvido esse problema, qual é o investimento prioritário? É comprar carro de combate? É comprar obuseiro, drone, jato? Mota, você vai me obrigar a dar a resposta do Coronel Paulo Filho. A resposta do Exército... Por favor. A resposta do Exército, só quem dá é o General Tomás. A sua opinião. Quem dá é o General Tomás. Eu, Coronel Paulo Filho, priorizaria sistemas antiaéreos nesse momento. Eu acho que a artilharia antiaérea deve receber um bom investimento. E isso coincide com um programa estratégico do Exército, que é o da artilharia antiaérea. Por quê? Por causa da realidade dos drones. A realidade dos drones mudou o combate. Como o combate está... a ameaça aérea representada pelos drones, ela é muito grande, a artilharia antiaérea merece uma prioridade. Agora, isso não basta. A dificuldade em responder a sua pergunta é que isso não basta. Eu preciso também ter drones de ataque, para ter uma capacidade ofensiva de drones. Eu preciso ter forças blindadas, porque enquanto o homem precisar ir a determinado local para conquistar ou reconquistar, você, se tivesse que fazer isso, você preferiria ir a pé ou você preferiria ir dentro de um carro que te desse um mínimo de proteção blindada? Você prefere ir dentro de um carro. Então, as forças blindadas também merecem investimento. E como nós temos uma responsabilidade nas fronteiras, que é uma responsabilidade que o Estado brasileiro deu às Forças Armadas pela Lei Complementar 97, de combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais, o programa CISFRON, que cuida disso, também tem que receber prioridade. Veja, Mota, é muito difícil estabelecer o que você precisaria comprar, né? Nós precisamos de todas as capacidades. A gente não tem, no cenário do nosso continente, nenhuma ameaça clara. Por exemplo, eu me lembro que teve uma época em que se falava muito dos jatos, caças MiG, que a Venezuela tinha comprado. Eu acho que isso já tem uns 15 anos que elas... E dizem que hoje eles já estão estão sem manutenção, sem peça. Parece que não representam mais a ameaça que chegavam a representar. Mas não existe nenhuma ameaça a qual a gente precise responder e que demanda investimentos mais... Nós temos a sorte de estar num subcontinente sul-americano que não tem guerras entre estados há muito tempo, né? Não há guerras entre estados no continente sul-americano há muitos anos. Mas há um paradoxo aí, Mota, porque ao mesmo tempo que desse ponto de vista é a área do mundo mais pacífica, ao mesmo tempo é a área do mundo mais violenta, porque existe uma criminalidade organizada em praticamente todos os países da cidade da América do Sul. Então nós temos que conviver com esse paradoxo. Nós temos a paz entre os estados, mas nós temos uma grande violência do crime organizado. Então, mas isso não significa... Então, vamos lá. Primeiro, para as hipóteses de guerra, né? Temos uma hipótese de guerra claríssima? Não, não temos. Mas nós temos uma tensão latente entre Venezuela e Guiana, 2 vizinhos nossos que nós temos que prestar bastante atenção. Isso é um fato. E a criminalidade organizada pode muito facilmente atrair, por exemplo, o terrorismo. Então nós temos que nos preocupar tanto com ameaças tradicionais, que essas que você se referiu, que são as ameaças de conflitos bélicos, como ameaças não tradicionais. Essas também estão incluídas no planejamento de defesa? Também estão incluídas. O Pedreiro fez uma referência ao Comando de Defesa Cibernética. Os ataques cibernéticos são uma realidade hoje. Diariamente o Brasil sofre aí dezenas de milhares de ataques cibernéticos, diariamente. Então essa é uma ameaça chamada ameaça não tradicional, mas é uma ameaça que afeta a segurança do Brasil. Então, se afeta a segurança do Brasil, ela é uma preocupação das Forças Armadas brasileiras e, mais especificamente, do Exército brasileiro. Então, a defesa, inclusive na Estratégia Nacional de Segurança, a questão cibernética Estratégia Nacional de Defesa, o campo cibernético é atribuída a responsabilidade ao Exército brasileiro. Então, essas ameaças não tradicionais também fazem parte das preocupações e nós temos que ter as capacidades militares necessárias para fazer face a essas ameaças, não tradicionais também. Então, Mota, não temos uma ameaça tradicional muito clara, é verdade, mas nós temos diversas ameaças não tradicionais muito claras. Isso também é verdade.
Eu gostaria de voltar à sua aflição anterior de que onde investir. E o Exército já mapeou isso. Uma vez aprovada a PEC 55, como ela foi proposta pelo Ministério da Defesa, nós já temos mapeados a compra ao longo de 6 anos, pelo menos, não o recebimento, mas a compra de 820 veículos blindados, a conclusão do sistema CISFRON, que é o Sistema de Proteção da Fronteira na Amazônia. Nós temos a produção de obuseiros, a conclusão do míssil tático de cruzeiro de 300 quilômetros. Temos a aquisição, como o coronel Paulo Filho bem falou, a implantação do sistema de defesa antiaérea de média altura, que é uma capacidade inexistente no Brasil hoje. Nós temos a de baixa altura e a de alta altura, que é feita pela Força Aérea, com seus caças. A de média altura é uma lacuna. Temos também a recomposição de munições leves e pesadas, que a defesa hoje não tem um estoque estratégico para utilização em emprego, em boas condições. Temos a renovação de 20 a 25, a aquisição de 20 a 25 helicópteros e a continuidade do projeto de drones, de aquisição e implantação de drones lá pela aviação do Exército. Então, o Exército ele já fez esse trabalho. A PEC 55 aprovada, vamos fazer o que com isso? Tudo isso que eu listei para você agora. Eu vou fazer outra pergunta difícil. Como é que o Brasil se compara, em termos de defesa, com esses desafios, com essas dificuldades todas, com os nossos vizinhos? Todos eles têm esse problema ou tem alguns deles que estão muito mais avançados do que nós? Antes do coronel Paulo Filho falar que ele vai ter bastante coisa para falar, eu gostaria de falar uma métrica. O Brasil hoje investe 1,1% do PIB em defesa. Nós ficamos à frente de Uruguai e Argentina, estamos atrás de todos os outros. A Colômbia 3%, todos os outros, o Peru 2,4%. Então a métrica de investimento percentual do PIB do Brasil está muito aquém do nosso entorno estratégico. Não estou comparando com nações conflagradas, estou falando com o nosso entorno. Qual seria o valor bom para investimento? 4%, 5%? Nós defendemos o que está proposto na PEC 55, que são 2% das despesas discricionárias, que são justamente as despesas para a aquisição dos projetos estratégicos que mencionamos, a recomposição de munição. Então, 2% para o orçamento discricionário vir das receitas correntes líquidas. Então, reformulando aqui, 2% da receita corrente líquida do Brasil seria destinado às despesas discricionárias de defesa, para a aquisição de munição. Isso daria a receita corrente líquida do Brasil 1,4 trilhão de reais. 2% disso, 28,5 bilhões de reais. Hoje, as nossas despesas discricionárias são 12,4. Então, saltaríamos de 12,4 bilhões para 28 bilhões e meio. Só que isso não seria de forma abrupta. Há um faseamento. Hoje estamos com 0,8% da receita corrente líquida, aumentaríamos para 1,5% e ia aumentando para 2%. Qual é esse valor hoje em bilhões? De despesas discricionárias, 12,4 bi. Ou seja, menos que a Lei Rouanet. Mota, tudo passa, então, pela definição dessas capacidades, né? Que você muito habilmente, rapidamente notou que vai fazer o que com o dinheiro? É exatamente isso, construir capacidades que nós ainda não temos, por exemplo, a defesa antiaérea de média altura, que é uma lacuna inadmissível para um país como o Brasil, e desenvolver e melhorar muitas outras capacidades. Você perguntou sobre as métricas, né? A média global hoje de investimento é 2,5% do PIB. Então, hoje o mundo gasta, 2024, 2,7 trilhões de dólares em defesa. Você soma isso, pega o PIB global, 2,7 trilhões de dólares equivalem a 2,5% do PIB. Nós vimos as discussões aí do presidente Trump na Europa, né? A Europa, todos os países europeus, todos, a única exceção é Malta. Todos os outros aumentaram seu investimento em defesa em 2024. Já disse que o mundo aumentou 10%, quase 10%, de 23 para 24 seus investimentos no PIB. Os nossos vizinhos, já fiz referência à Guiana, que aumentou 78%.
Colômbia aumentou 15% dos seus investimentos. Então, por que esses países aumentam os seus investimentos? Porque a noção de instabilidade, a noção da ameaça, ela é crescente. Mas o sentido de urgência que nós estamos querendo passar para você e para o nosso telespectador nesse momento, o sentido de urgência é o que o Pedreiro falou. Se eu quiser comprar hoje, se você, Mota, tirar da carteira e me der assim, vai lá e compra um tiro de 155. Eu não consigo hoje, não consigo amanhã, não consigo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Talvez daqui a 3 anos esse tiro de 155 esteja no meu estoque. Ou seja, se estourar uma crise mês que vem, nós vamos ter que grave, nós vamos ter que nos virar. Não adianta pegar o dinheiro todo do Brasil, o PIB inteiro, e dar para comprar, porque não vai ter. Não, nós só vamos ter o que nós conseguimos estocar, que nós temos, evidentemente nós temos um estoque. Mas esse estoque está longe de ser o estoque que a gente acha que é necessário para esse mundo que mudou, Mota. As pessoas têm que entender que o mundo mudou. O mundo de hoje, 2025, infelizmente, é um mundo muito mais conflagrado do que era antes de 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. É outro mundo e é esse alerta que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Agora eu vou a gente já está caminhando para o encerramento do programa e eu vou fazer uma pergunta a mais difícil de todas. Muita gente acha que a Terceira Guerra Mundial é inevitável, que está por aí, né? E eu queria perguntar a vocês, onde vocês acham que é mais provável que a próxima grande guerra comece? Vai ser numa invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte? Vai ser um bloqueio de Taiwan pela China? Vai ser no Oriente Médio, com o Irã enfrentando os Estados Unidos? Ou vai ser uma invasão da Europa? Ou pela Rússia, ou pela China? Eu vou começar respondendo essa aí, Mota. O foco da geopolítica global, ele caminhou em direção à região do Indo-Pacífico, da Ásia, né? Hoje, a maior rivalidade, né, os autores disputam isso aí, né? Tem gente que diz, bom, aquela ordem unipolar do fim da Guerra Fria dos Estados Unidos como única superpotência... A Pax Americana. A Pax Americana ficou para trás. Isso não existe mais, né? Algumas pessoas dizem, alguns autores dizem que nós vivemos uma bipolaridade, que é a Estados Unidos e China, e alguns autores com os quais eu me alinho mais, dizem que há uma multipolaridade, né? Então temos Rússia, temos China, temos Estados Unidos, temos a Índia, temos outros países emergentes, temos a própria Europa, como a União Europeia, como um polo de poder muito importante. Então vivemos uma multipolaridade. A multipolaridade, ela é, por definição, instável. Ela é muito mais instável do que uma bipolaridade. Ela é instável. Por isso que nós temos visto tantas conflagrações. Por causa dessa disputa entre Estados Unidos e China, essa guerra comercial que nós estamos observando agora, que é só uma parte da disputa, não é toda a disputa, talvez uma questão de Taiwan, talvez uma questão no Mar do Sul da China, uma disputa entre Estados Unidos, entre China e Filipinas, por exemplo, talvez uma disputa envolvendo Japão e China, deflagrem, ou os próprios Estados Unidos e China deflagrem um conflito. Existe essa possibilidade. Mas nós não podemos esquecer que as duas guerras anteriores começaram na Europa, né, Mota? A Primeira Guerra Mundial começou na Europa, a Segunda Guerra Mundial começou na Europa, e nós temos uma guerra de alta intensidade ocorrendo hoje em território europeu. E sem previsão de acabar. O presidente Trump achava que ia conseguir terminar com a guerra. Ele falou de uma maneira metafórica que terminaria em um dia. Lógico que não era um dia, mas ele achava que poderia acabar em curto prazo. E ele mesmo reconhece que não será possível acabar em curto prazo. Então, temos uma guerra em curso na Europa. As pessoas também falam o seguinte, alguns teóricos também falam o seguinte, quando a Alemanha invadiu a Polônia no início da Segunda Guerra Mundial, iniciando a Segunda Guerra Mundial, naquele momento ninguém sabia que existia uma guerra mundial em curso, né? Claro. O início da guerra só foi datado olhando-se do futuro para trás, né? Começou a guerra quando a Alemanha invadiu a Polônia. Ou seja, já pode ter começado. Já pode ter começado e a gente não sabe. Espero que não, né, Mota? Espero sinceramente que não. Mas nós vivemos num mundo muito conflagrado e as possibilidades de conflito, elas estão aí presentes, né? Por exemplo, agora nós temos uma tensão muito grande entre Irã de um lado, Estados Unidos e Israel do outro, envolvendo
o programa nuclear iraniano. Recentemente, a Agência Internacional de Energia Atômica declarou que o Irã já tem urânio enriquecido a 60% de pureza em quantidade suficiente para construir 10 bombas atômicas, né? Então, isso seria um prazo de uma semana para enriquecer dos 60% atuais até os 90 e poucos que precisa para fazer o artefato nuclear. Os Estados Unidos tenta negociar um acordo nuclear com o Irã, mas não está indo para frente. E aí, Israel vai atacar o arsenal nuclear iraniano, como já ameaçou diversas vezes? Como já fez com o Iraque, né? Há muito tempo atrás. Né? Fez no Iraque. Isso pode... O Irã não é um país qualquer, o Irã é uma potência militar muito importante. O Irã tem mísseis e já lançou mísseis em direção a Israel. E tem aliados como a Rússia. Tem aliados importantes. Então, nós vemos outro aspecto muito preocupante, a formação desses blocos, né? Então, você vê a Coreia do Norte fazendo um acordo com a Rússia, um acordo militar com a Rússia, mandou tropas constituídas lutarem na Ucrânia. Você vê os drones Shahed, que são os drones que mais utilizados pela Rússia na guerra, são de fabricação iraniana. Agora a Rússia está fabricando no seu território sob licença. Então você vê de um lado, né, Rússia, Coreia do Norte, Irã, de outro lado você vê os Estados Unidos, seus aliados ocidentais, você vê a China cada vez mais incisiva na defesa dos seus interesses. Pela primeira vez na história, ontem, o porta-aviões chinês, o Liaoning, foi visto ele e a sua frota, né, navegando a leste das ilhas de Iwo Jima, ou seja, bastante já se aproximando da chamada segunda cadeia de ilhas no Pacífico, uma China muito mais incisiva. Tudo isso mostra essa instabilidade que nós estamos vivendo, Mota. Onde vai começar, ninguém sabe, né? Eu gostaria de apresentar uma abordagem alternativa. Primeiro que um pensamento também sobre a ordem mundial, de ser multipolar ou bipolar, eu me alinho mais com outros autores que falam que é uma ordem unipolar fragmentada. E daí a importância do Brasil estar preparado. Por quê? Porque ao invés de estarmos procurando onde vai ser deflagrada a terceira grande guerra, a World War, nós podemos estar vivendo em uma global warfare, ou seja, um ambiente de guerra global, não uma terceira guerra mundial, um caso pontual na história, mas um ambiente de várias guerras conflagradas ao mesmo tempo. E isso não está muito longe de acontecer. E por isso o Brasil deve estar preparado, porque, em vez de estar esperando estourar uma guerra mundial em um ponto do planeta, podemos ter guerras aqui próximo da gente. A última guerra na América do Sul não faz tanto tempo assim, na década de 90, a Guerra do Cenepa. Então, se não estivermos preparados com um orçamento compatível, está escrito isso na nossa Estratégia Nacional de Defesa, aprovada pelo Congresso, dotar o Brasil de um orçamento compatível com a estrutura do país no cenário mundial. Se não tivermos um orçamento adequado para fazer frente a qualquer ameaça que aconteça, o Exército não vai estar em condições de fazer o que ele nasceu para fazer. E essa responsabilidade não recai apenas para os militares, mas recai em toda a sociedade. Porque a defesa nacional, como falamos no início do programa, não é de responsabilidade do Ministério da Defesa. É uma responsabilidade nacional, de todos nós.